Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este aqui é o segundo episódio de Sala de Guerra. Aqui o objetivo não é ninguém concordar com ninguém. Quem concordar, eu vou banir daqui da sala. É claro que isso é uma brincadeira. A ideia da sala de guerra surgiu quando a gente começou a comentar a situação da migração de licença das ferramentas da HashiCorp para BSL. E, basicamente, nessa sala de guerra aqui, a gente ainda vai estar comentando esse assunto, né? Então, esse aqui, na prática, é o quarto episódio que a gente vai comentar sobre esse assunto. Trouxe aqui para esse episódio 3 caras aí, vou deixar eles se apresentarem para vocês aí. Vamos lá, em ordem alfabética aí. Quem é o primeiro? Acho que é o Fernando Wick, né? Eu? Olá, gente. Sou o Fernando Wick. Também no passado remoto da RC, me chamar de Fight. Já contribuí para o projeto Open Source. Atualmente estou como head de uma fintech de tecnologia. Vai lá, Flaverton. Eu sou o Flaverton, sou desenvolvedor e estou tentando migrar aí para DevOps nessa caminhada aí. O Flaverton é um nome ótimo, hein? É diferente, né? Flaverton, DevOps. É sonoro. E o Hélio, finalmente o Hélio. Bom, eu sou o Hélio Loureiro, eu sou desenvolvedor de Linux na Ericsson, trabalho na parte do 5G, mexendo com containers. Eu sou um internal DevOps para o nosso cluster lá que a gente usa para testes e outras coisas, né? Queria ser para Bitcoin, mas não pode, né? Mas isso sou eu. Beleza. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui rápido, porque a ideia dessas nossas conversas é a gente tentar entender as situações que estão a ocorrer por conta dessa migração das licenças das ferramentas, tentar enxergar os impactos e basicamente clarificar para quem acompanha o canal, para tentar entender a situação, entender os conceitos que estão ao redor e tentar iluminar as pessoas para ver se a gente se preocupa, se a gente deve ou não se preocupar com isso, o quanto que isso influencia de fato o nosso trabalho no dia a dia. Então, vou tentar fazer o resumo da história de acordo com a visão dos episódios da Sala de Guerra. A HashiCorp mudou a licença das ferramentas dela para BSL e causou aquele primeiro impacto e susto na comunidade. Então, muita gente começou a correr para as principais listas, lá para Hacker News, por exemplo, para tentar entender o que aconteceu e tentar entender qual o impacto à comunidade no geral, porque, afinal de contas, eles estão oficialmente deixando de ser open source. Então, que era uma das grandes características que ajudavam muito a comunidade a ajudar a crescer e melhorar as ferramentas no caso da HashiCorp, que são largamente usadas no mercado. E o que acontece? No primeiro momento, todo mundo tentou olhar todas as ferramentas no geral, só que a primeira ferramenta que acabou virando o centro das atenções foi o Terraform. Todo mundo começou a olhar primeiro para o Terraform e basicamente, o que mais avançou foram alternativas, que na verdade só uma alternativa, que é um fork do Terraform. Tudo bem, beleza, a gente debateu muito isso, tem muitos canais na internet também comentando sobre isso, tentando entender a situação do Terraform, do fork do Terraform, na realidade, tentando ver para onde isso vai na comunidade. E acabou que, no final das contas, esse fork ganhou o nome chamado OpenTofu e ele acabou sendo aceito pela Linux Foundation, né? Isso aconteceu semana passada. Mas beleza. Só que uma coisa que as salas de guerras aqui estão notando é que, é só isso? É só o Terraform? E as outras ferramentas? E quais são os impactos das outras ferramentas? As outras ferramentas, elas têm concorrentes? As outras ferramentas, a gente vai fazer fork dessas outras ferramentas? Então, basicamente começou a surgir esse tipo esse questionamento, né? E basicamente a ideia desse vídeo é a gente explorar isso e explorar também outras questões que surgiram no meio dos debates desde quando houve a mudança de licença para cá. E é outra coisa que a gente vai abordar nesse vídeo aqui. A gente começou falando sobre as ferramentas, falando sobre o HashiCorp, só que acaba que, para quem está acompanhando, a gente começa a se questionar, mas qual é o papel do open source hoje em dia nas nossas organizações? Como as organizações podem lidar com isso? Qual a garantia que as organizações vão ter de trazer uma ferramenta que é open source ou não, ou algo parecido? Então, também essa é uma outra ideia, é outra coisa que a gente vai começar a lidar e vai conversar também aqui nesse vídeo. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: na ABSL é open source? Porque, por exemplo, só falando para vocês um argumento de quem diz que é open source. Porque, por exemplo, as ferramentas que são BSL, elas têm o código disponibilizado, né? Elas têm o código aberto, né? Elas não são fechadas, não são código fechado. Então, muita gente fala,
essas ferramentas são open source. Elas não são open source software, mas elas são open source porque o código está lá aberto. Qual seria a forma correta de a gente ler isso? Então vamos lá, eu vou perguntar primeiro para o Hélio. Vamos lá, Hélio. Qual seria a forma correta de ler isso, sob o seu ponto de vista? Nossa, tem várias leituras aí, não é uma pergunta fácil que responde sim, não. Primeiro, as empresas hoje elas não podem se dar o luxo de não usar software livre, né? Virou o que era uma vantagem competitiva, virou um establishment. Se você não começa com uma ferramenta dessa, você não tem dinheiro suficiente para se manter no mercado. Simples assim. Então, hoje não existe mais uma viabilidade sem. Todas as empresas dependem de software livre, ou open source, como é chamado vulgarmente. Agora, essa licença ela foi criada pelo MariaDB, e ela, desde que ela foi, o pessoal do MariaDB disse que ela era uma licença livre, e foi considerada um livre porque ela não atende às 4 liberdades, mas eles colocaram a prova pela OSI, Open Source Initiative, e a OSI vetou, falou que não era uma licença livre, então ela não é uma licença livre ou open source, ela não é considerada. De ter seu código-fonte disponível, até aí o Minix também tinha código-fonte disponível e não era software livre, você tinha que comprar a licença e você não podia modificar aquele código, foi por isso que surgiu o Linux, porque ele surgiu como um kernel que era modificável e estava sob GPL. Então isso nunca foi parâmetro de eu tenho acesso ao código, então eu posso, você pode, mas você não pode redistribuir, por exemplo, você não pode relicenciar. Então, assim, não existe essa dúvida se é ou não é. Isso não é. Pelas entidades que controlam ou têm um estatuto sobre o que é e não é, elas disseram não é. Então, assim, a nossa opinião, a gente pode até ter uma certa opinião, mas o que eles classificaram não é. Eu acho que já falei pra caramba. Vou passar a bola para outro. Vai lá, Fique. Acho que o Hélio tocou um ponto importante. Se você encontrar qualquer código que está por aí, se não não tiver descrito a licença, o direito autoral é de quem escreveu. E se ele não está dizendo, você não pode sair fazendo as coisas. O Richard começou lá o hack do drive da impressora assim. Só que ele, de certa forma, ele estava fazendo de maneira ilegal. E até eu lembro muito das discussões que havia na comunidade em torno do Debian, assim, software livre, open source, não discrimina quem é o usuário. Não importa. Se você for fazer uma pessoa ruim, quiser criar uma bomba nuclear para explodir o planeta 3 vezes usando um software open source, um conjunto de softwares open source, você pode. Nenhuma licença discrimina o que você está fazendo. Moralmente é outra coisa. Então, a ABC ela tem um ponto que ela discrimina como é que você tem que usar e o que você pode fazer com ela. Esse é o ponto que descaracteriza ela quando você compara com todas as outras licenças que estão aprovadas na Open Source Initiative, na Free Software Foundation, ou o Debian estabelece como Free Software. Então, esse eu acho que é o grande ponto. Mas aí, tipo, é que nem as pessoas dizem, o código está lá, e aí? Qual é a definição disso? Como é que chama isso? O código tá... Não, o direito, porque assim, não tem uma definição assim, na essência ele é proprietário. Na essência, todo software, mesmo software livre, ele é proprietário, porque o direito é de quem escreveu, é dos autores. No que é open source ou software livre, ele discrimina como é que você pode usar. Na verdade, todo software discrimina. Se não está discriminando, você não... No mínimo, você tem que perguntar, do ponto de vista para não tomar processo, ficar tranquilo. E aí, nas empresas, isso é um problemaço. Por quê? A TDELIFT fala que 70% da stack das empresas é open source. Linux, banco de dados MySQL, Postgres, frameworks de desenvolvimento, a maioria é open source atualmente. E toda a dependência que tem em volta disso, 70%. Você só tem uma camadinha lá, fala que é a regra de negócio. Então, quando você tem algo que não tem uma licença compatível, você tem um problema, porque você está usando algo que pode, o autor daquilo pode reivindicar dinheiro, custo, enfim. A TV digital no Brasil, ela teve problema de licenciamento, porque a SAM reclamava na época, mas se resolveu de forma não jurídica, né, como um acordo. Mas se pegar outros casos, tipo BusyBox, etc.,
teve gente que falava que não podia, que reivindicava seu direito. Porque aí, assim, se você... exemplo clássico é o Oracle, que fala assim, você copiou um código que é meu, igual do Java, copiou um código que é meu. Então não existe um termo para esse código que está disponibilizado. Eu não posso dizer que ele é open source. Assim mesmo, Não, eu não estou dizendo que é open source software. Estou perguntando se eu posso dizer que ele é open source, só open source. Não pode. Ele é todo software é um software proprietário, todo software. A diferença é que no open source ele está dizendo que você pode usar em termos sem garantia, pode modificar. Ele diz como é que você pode usar ele. Quando você encontra um software sem licença, o direito autoral, aqui no Brasil, né? Direito autoral, ela diz que você pode usar pedaços dele, desde que o autor permitiu. Aí tem um monte de coisa lá sobre direito autoral. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é um pouco pior, porque isso pode estar vinculado a uma patente, e só está escrito. Só está lá escrito um pedacinho, um trechinho. Pode estar vinculado a várias coisas, a patente, a direito autoral. Não, como é que é o nome do outro? Esqueci. Mas vamos ficar na questão da patente. Então, que, aliás, é mega questionável, né? Porque a patente é um conjunto de coisas que nem sabe se funcionam. Algumas delas, que é a patente troll. Então, não é open source. Open source diz qual é a licença de distribuição, uso e modificação. Um exemplo aqui sobre o que o Wiki falou. Vazou o código-fonte do Windows, acho que foi do 98 ME, né? Que vazou. Você não poderia achar esse código, botar uma licença e usar. Ele continua sendo proprietário. Você tem um fonte, mas não quer dizer que você possa mudar a licença é do dono. E teve um caso, não sei se mudou muito a perspectiva, mas era 80% dos projetos do GitHub não tinham licença, o que significava que eles estavam disponíveis, mas eles eram códigos proprietários. Você não tinha permissão de uso. Eu não sei se eles fizeram uma campanha de conscientização para que as pessoas adotassem uma licença, e hoje, quando você cria um repo, ele recomenda já uma licença para você, tenta essa. Então, não sei se a estatística mudou, mas se você não tem uma licença clara, não só no código, tem que estar no repositório, dizendo que ali está sob essa licença, ele é um código proprietário. O GitHub até tem uma página explicando sobre licença, né? Quando não tem a licença no código, como ele trata, né? Sim, ele tenta te encaminhar para que você adote uma licença, mas você não é obrigado. Então, se você não tem claramente no repositório uma licença, e você está copiando, pode ser um código de comandos de Terraform. Se ele não está sob uma licença, aquele código é proprietário. O dono pode descobrir que sua empresa está usando e te processar por violação de copyright. Qual é o perigo de usar, o perigo, entre aspas, né? Eu não sei se necessariamente existe perigo, mas é só por questão da minha pergunta. De eu utilizar uma ferramenta que tem a licença BSL. E tem, assim, qual é o diferencial? Assim, eu poderia confiar numa ferramenta que é BSL, que tem uma fundação por trás. Ou tem que desconfiar só se tem uma empresa por trás. O BSL não existe fundação, né? BSL é só empresas que querem que tenha. O problema é você tomar um processo de copyright que pode afetar o produto, pode fechar a sua empresa. Porque assim, você não começa a usar uma semana e descobre. Isso passam-se anos, você está usando a ferramenta, aí alguém comunica ao proprietário do código que você tem usado aquele código, aí você toma um processo de 10 anos usando o software do cara, aí vai falir a empresa. Então esse é um grande risco de você estar usando uma coisa assim. E uma empresa que usa software livre ou open source de uma forma mais séria, todas elas usam um scan e fazem um BOM, Bill of Material, para você saber quais são as licenças que você está usando e se você está dentro da lei, para não ter um código proprietário sendo puxado dentro. Mas pequenas empresas e médias, elas não fazem isso, porque é um custo alto para elas. E elas vão vamos ver o que dá, vamos ver. Porque mais ou menos em contraponto, uma empresa pequena e média, investir em pacote Office da Microsoft pirata. Vai dar certo? Uma semana, 2, vai. Passam-se 5, 10, 15 anos, um dia vão pegar. Aí... Essa analogia é perfeita. Não pode terminar, velho. É isso aí mesmo. Você usar um BSE, um Business Software License, não vai pegar na hora, mas uma hora pega. E na hora que pegar, você precisa pagar retroativo. Vai quebrar a tua empresa. Tem uma grandona, que inclusive comprou outra, que fazia uma linguagem de programação super popular, que tem essa prática bem comum.
bem comum, que não faz ainda por conveniência. Mas ela já fez com os softwares dela. Então, não tem inocente nesse mercado. E indo pro extremo oposto, que talvez a licença mais radical é a Feros GPL, ela, em algumas empresas, eles não deixam entrar, por causa também representa um risco operacional para a empresa, por outro sentido, né? Se você tem 70% segundo a Delphi, 70% da sua stack é open source, de tudo que você tem lá. Desses 30%, você tem alguma coisa aqui desse processo que é a GPL, em teoria, parte desses 30% você teria que publicar com a mesma licença. E aí, se sua regra de negócio está comprometida. Então, é um pouco difícil de lidar, não tem ninguém, só a empresa grande que lida com esse tipo de problema de Bill of Materials, ou SBOM, que o mercado vai simplificar, mas não é um problema pequeno, porque o Hélio resumiu perfeitamente, assim, você está usando algo que pode representar um risco para a empresa, não precisa ser hoje, amanhã, talvez depois de amanhã, só que ou algo que pode, inclusive, fechar a empresa. Eu vou falar mais uma coisa para complementar. Hoje os Estados Unidos começou a exigir o Bill of Material, que é a lista de software, dependências e licenças, né? A Europa está entrando agora com um anti-cyber, esqueci o nome, em que todo mundo que, mesmo fornecendo serviço, vai precisar fornecer a mesma coisa. Então, o tracking list vai começar a aumentar muito mais para todo mundo. O custo operacional vai aumentar para todas as empresas, mas todo mundo vai ter que gerar esse tipo de informação para quando fornecer serviço. Excelente. Vamos explorando um pouco mais isso. Imagina assim, as AIs, copilots de devs, e outras que estão relacionadas à segurança, que também estão tentando auxiliar o desenvolvedor na hora que está escrevendo código, ou revisando código e sugerindo código, elas usam repositórios públicos. As primeiras versões, não se importavam com a licença. Então, o que elas sugeriam eram licenças que, em teoria, ou donos, que o repositório infringia alguma coisa se você usasse, né? Então, pegar o Flaverton aí, cara, o nome do Flaverton devia ser o nome de empresa. Você pega um código que o Flaverton colocou lá no GitHub, o Hélio ou eu, que eu estou começando a escrever aqui, a ferramenta auxiliar de dev, ela vai lá e sugere. Ele não percebeu, eu não percebi, mas se depois ele, sei lá, um conhecido dele falou assim, o Fernando Henrique copiou esse negócio aqui, eu vi lá no seu código, até eu explicar que foi um copilot, que você fez não sei o que, ele entrou com o processo. Na verdade, você usar um assistente de código, ele não te isenta de violação de copyright. Na firma a gente não pode usar, porque uma das limitações desses ferramentas de AI ela não consegue apresentar um código com a licença que veio junto. Isso é colocado para as empresas que ofereceram para a gente comprar, né? Tipo assim, enquanto o seu código não vier junto com a licença de origem, nós não podemos adequar e usar em nosso código interno. Isso pode causar problemas jurídicos, então a gente prefere não usar. E a questão da BSL, depois de um tempo, ela vira open source, né? A da HashiCorp eu não sei quanto tempo é, mas... Não é que ela vira, ela muda de licença, né? Aí ela vai para uma outra licença, aí nessa licença ela obedece, mas enquanto ela tá BSL, ela não é. Não, sim. No fato, o caso de usar, compensa para alguém usar, depois que vira, faz essa troca de licença? É um risco que cabe cada um decidir, porque hoje, a licença especificamente, ela ela discrimina um contexto bem específico. Então, assim, eu, usuário final da minha padaria, que fiz meu Terraform ali para, sei lá, usar o Heroku, eu não estou impactado nesse negócio diretamente, a não ser que ele mude de ideia. Se ele mudar de ideia e falar assim, beleza, agora eu discrimino todo mundo que provisiona, que não seja na minha cloud. Ferrou, eu já me lasquei. Porque a governança não é clara. A governança não é só escrita ali numa convenção. Então, vou pegar um exemplo que foge completamente desse negócio aqui, que é aquela engine de games famosa, que deu mó rebu. Unity. Sim, a Unity. Eles tiraram da internet, acho que estava no GitHub, tiraram as modificações que eles foram fazendo. E aí, porque eles queriam cobrar por cada um que usa.
Então, é esse tipo de problema que pode acontecer. E aí as empresas pequenininhas, que acho que da Unity é bem exemplar, porque ela ela mostra um exemplo claro do que pode acontecer. As empresas pequenas que forneciam jogos free, por exemplo, que você compra coisas dentro do jogo, que é um negócio que só vai rentabilizar ela lá na frente, todas essas empresas iam fechar as portas, todas elas. Então, nós estamos falando aí no mercado de estar pequeno, né, de mercado enorme, que tem um monte de gente empregada. Mas porque a Unity mudou o negócio. E aí ele falou assim, putz, se eu tenho que pagar por cada um que tem isso aqui instalado, fechou. Eu não consigo fechar as contas. Acabou o mercado. Quebrou a Se eu não me engano, eles voltaram atrás de ontem para hoje, se eu não me engano. Eu estava vendo notícia. Não, eles estão mudando os termos, mas eles não voltaram totalmente atrás. Ah, tá, beleza. Eles vão mudar o termo, mas vai ser uma coisa diferente do que eles propuseram. É porque o que eles propuseram era meio absurdo, né? Eles iam cobrar por instalação retroativo. Sim, que seria falência de muito desenvolvedor pequeno. E eles falaram que eles tinham um mecanismo para detectar, porque se fosse reinstalado no mesmo computador não ia contar, mas ninguém nunca falou como ia fazer isso, como eles iam tirar as duplicatas do meio. E dependendo do mecanismo deles, o jogo pirata também contaria, né? Sim, esse era um dos problemas. E quem adotou o BSL, por exemplo, o MariaDB, o MongoDB, se não me engano, também mudou. O MongoDB, por exemplo, morreu, né? O uso dele de programas, as pessoas pararam de usar, falam assim, não preciso dele. Era legal, mas eu posso usar um Postgres com interface aqui, chave, valor, eu não preciso. Então, assim, em termos de negócio, quem tem um software que muda para isso, nem todo mundo migra para um modelo pago para ficar livre, e a grande maioria começa a planejar se livrar no roadmap, como eu vou não usar esse software mais daqui para frente. Então, o Terraform, mesmo que não tivesse sido o OpenTofu, eu imagino porque assim, você não precisa dele, né? Dá para você viver muito bem, existem ferramentas que não precisam dele. Você pode se virar com Ansible, um monte de coisa aí que... Então, eu imagino que todo mundo que estava ali já começou um planejamento de como viver sem Terraform. Qual o próximo passo? Com o OpenTofu você consegue ter uma extensão do que era e manter aquela versão usando por um tempo, mas mesmo assim eu imagino que os danos tenham sido já grandes. E quem está usando muito forte vai começar uma certa migração para um lado de estabilidade. Vamos migrar para Ansible. Vamos usar Helm Chart e Ansible só e tentar minimizar o que a gente tem de Terraform para casos mais específicos. No caso do Terraform que eu mapeei, por exemplo, o pessoal da CNCF tá investindo no crossplane, porque eles querem fazer tudo em cima do Kubernetes, enfim. Mas o que é interessante... Sensacional, recomendo também. Não, eu gosto... Inclusive, o post que ele falou, a versão 16 tem suporte muito melhor de JSON, então pode usar. Mas o Caio, só uma observação para vocês, que foi levantado no último vídeo daqui do canal, o Caio, ele é embaixador da Hascorp, e parece que eles primeiro, o pessoal da Hascorp fez um levantamento e parece que é menos de 1% das pessoas que são afetadas pela aquela cláusula, viu, Fernando? Que aquela cláusula específica lá da BSL dele, que é do pessoal, dos concorrentes lá, que fazem as coisas em cima do Terraform, né? Então, é menos de 1% dos usuários que é afetado e o resto se enquadra na FAQ que está lá naquele post da Hascorp, né? Então, antes de entrar aqui no vídeo, eu dei uma olhada na FAQ deles lá, e eles dizem, né, eles deixam bem claro, não, quem utiliza os 99, alguma coisa por cento que utilizam de forma interna, de forma comum, não vão ser afetados pela licença, né, pela parte, teoricamente, das penalidades de concorrência. Só que, tipo, como eu falei no último vídeo, assim, a minha percepção, assim, baseado também no que eu vejo na própria comunidade, nas redes sociais, é que tem muito mais gente preocupada do que esses menos de 1% aí. Porque tem a ver com outra coisa, assim. Quando você se apega ao detalhe, quer dizer que tem que explicar coisa demais, quer dizer que você está entrando numa margem que não é conceitualmente aquilo que deveria ser. Então, especificamente, quando você tem uma característica de open source, ou que o pessoal, nesse caso, vai chamar de open core, que você tem ali, estruturalmente, o core dele, daquele conjunto de solução open source, e o resto pago, a gente está falando de um ecossistema.
que não é uma questão de ser usuário, ele é um usuário avançado perto de contribuidor ou co-criador, co-desenvolvedor. Então, lá atrás, no Linux ainda estava ganhando espaço, o pessoal chamava isso de coopetição. Você compete e colabora. Quando você tem um conjunto de solução que ela é open source, e mais de uma pessoa, uma empresa, pessoas, escrevem coisas nele, desenvolvem em cima dele, a gente não está falando só uma questão de usuário, você está falando da equipe de fundação, você está falando de gente que cocria com você, desenvolve com você, e você está falando de usuários avançados e usuários comuns. Então, lá no Cross the Chasm, o 1% é a galera lá do início do Chasm. É essa galera que é afetada, é essa galera que toma a decisão sobre que tecnologia eu vou usar. Que tecnologias são os influenciadores, são as pessoas que querem criar, que querem co-criar. Quando vai para uma fundação, que é o caminho que eles estão fazendo agora, e não só esse, mas qualquer outro que tem uma fundação, você permite que pessoas e outras organizações trabalhem, co-criem junto, que tenham a mesma uma voz ativa que a empresa fundamental. Tem uma relação de desapego e abrir mão de comando e controle, porque a gente fala de governar. E aí é uma relação de ganha-ganha. Quando você entra no detalhe, você não sabe quem está ganhando de verdade. Quer dizer, sabe quem propôs a regra. Você sabe quem propôs a regra. O outro que estava ganhando junto com você, que você estava compartilhando parte do seu capital, vai perder. Beleza, mas aí vai minha pergunta. Isso funciona na prática? Tipo assim, as curadorias, elas não são enviesadas também? Se for uma questão de ditador benevolente, quer dizer, eu, empresa, sou responsável por aquele projeto, eu posso mudar ao meu prazer. É o caso do Unity. O Unity é muito exemplar sobre as consequências de uma decisão como essa que foi tomada. Com a Elastic, com o Open Source, etc., foi a mesma coisa. Quando você vai para uma entidade que tem uma política clara de governança, que não necessariamente precisa ser uma fundação, mas tem claro qual é a governança, você não fica à mercê disso. Ou você tem licenças que você não consegue mudar. Exemplo, o Linux já discutiu mudar para GPL v3. Não dá para mudar, porque você tem que pedir permissão para todo mundo que criou código. Você pode trocar licença. Quando você contribui para um código open source e assina o termo da CLA, você está dizendo assim, estou abrindo mão do meu direito e cedendo todos os direitos ao detentor do projeto. E aí ele pode fazer esse tipo de decisão que a gente está discutindo aqui, de consequência. Quando você vai para uma entidade que tem uma boa governança, dependendo dela, você tem que fazer a doação do seu direito, mas pelo menos você sabe que tem uma governança. Então, quebrei o negócio. Eu diria que assim, quando você tem uma fundação, é mais ou menos o que você tem da Linux Foundation. Você tem várias empresas que pagam para ser membros, têm direito a voto, mas isso não necessariamente lidera o caminho do desenvolvimento do kernel. Mas você tem, por exemplo, uma empresa cuidando de uma parte que para ela é interessante. Por exemplo, a Microsoft cuidava da parte que o Linux funcionava bem com Hyper-V. Ela tem interesse em corrigir o USB? Não. Então, ela não muda a direção do software, mas a parte que interessa para ela investe com pessoas programando aquela parte. Ela corrigiu a parte do VFAT. Por quê? Porque a Microsoft ela não ganha dinheiro com o código do VFAT, mas ela ganha com a patente do uso do VFAT. Então, todo mundo que tem todo o celular Android, por usar VFAT, para não ter o risco, paga um fizinho para a Microsoft. Então, ela ganha uma bala de dinheiro com um Android, só com a patente que ela tem. Então, para ela é interessante que melhore aquele software, que as pessoas usem, seja cada vez melhor. Isso não influencia a direção do Linux como um todo. Mas sempre vai ter uma fundação, por mais que exista um viés de cada um que é o que melhor adiciona para o seu negócio, você não necessariamente faz com que todas as partes percam nesse movimento, nessa direção. Eles melhoram para que seja melhor para as empresas, mas todo mundo ganha. Beleza. Como a gente está falando aqui, o tema geral tem a ver com as ferramentas da HashiCorp, fica bem claro que
oficialmente o objetivo deles é usar a BSL por conta dos concorrentes, da possível concorrência deles. Pintaram muitas dúvidas relacionadas aos projetos livres, né? Aos projetos que são open source que usam embedded, né? As ferramentas as diversas ferramentas da HashiCorp. E eu fui dar uma olhada na FAQ deles, e lá eles disseram que essas ferramentas não vão ser afetadas. Tipo assim, não existe a probabilidade deles processarem essas ferramentas, ou no caso, por exemplo, a CNCF, que tem ferramentas que usa embedded outras ferramentas da HashiCorp, porque a proposta dessas ferramentas é elas serem open source. Então, como são open source, elas teoricamente não são concorrentes. Só que lá no final da FAQ, a última pergunta da FAQ de dúvidas sobre a mudança de BSL, eles deixam bem claro que não tem nada que garanta que daqui a, sei lá, 20 anos, a 10 anos, eles não possam vir a mudar o que é que eles considerem concorrência. Vocês enxergam... Flávio, também, por favor, dá tua opinião também, tá meio quieto. Também a gente está do lado de dois monstros aqui, a gente fica... fica até meio a gente fica assustado, né? Mas você acha que existe esse perigo, assim, porque a princípio, eu não sei se faz sentido, assim, é meio um tiro do pé, abdicar, ou então considerar considerar essas ferramentas open source concorrentes. E vocês acham que existe esse perigo? Vocês acham que isso pode vir a acontecer? Ou vocês acham que isso não é um medo deles, assim? Eu queria saber a opinião de vocês. Por mais que não seja um medo, só o medo da HashiCorp. Sim, por mais que não seja um medo dos projetos que usam, a esperança tá lá no asterisco embaixo, né? Então é meio perigoso. É complicado, tá lá. É tipo assim, você tá numa sala trancado com uma cobrinha ali, o negocinho tá ali. Você não sabe a hora que vai morder, se não vai, é meio complicado. E da CNCF, o que eles mais usam é o HCL, o embedded de HCL. Pelo menos os graduados, né, os projetos graduados. De outros é o Vault, Hook, se eu não me engano, aquele de storage do Kubernetes, controlador lá. Ele usa o embedded do Vault, mas é um client, né, então... Aí eu não sei como é que funciona, mas em teoria não deveria ter essa coisa, que é só um cliente para acesso, né? Para secret, de dentro do... Então, nos graduados são mais esses. O OPA também, tem o OPA, que é o Open Policy, Peraí que eu anotei, que é o OPA, o Istio também tem, só que é HCL só, o Hook é o Vault o HCL e o Open Policy é o HCL. A dependência. Então, essas são as principais do graduado. Se eu não me engano, tem uma biblioteca em Go também, que é da HashiCorp, que eles mudaram para a BSL, que é muito utilizada. Que eu tinha pesquisado, eu tinha dado uma olhada antes do primeiro episódio. Aí, cara, tu viu algum movimento do pessoal da CNCF para tentar modificar ou algo parecido? Ou eles estão confiando nessa FAQ aí que a HashiCorp disse que não vai considerar eles concorrentes? Eu estava até olhando o código de novo da HCL. Acho que é um movimento muito grande e uma ruptura brutal se fizesse o fork já. Mas eu faria no futuro se eu estivesse na fundação. Mas fork do HCL, tá falando do HCL? Do HCL. Eu tô com o site do OpenTofu aberto, eles falam que o motor por trás não é o HCL. Eles chamam de outra coisa, ó. O HCL é a interface para o humano aqui, para nós. Então, Mas a licença do HCL não alcança isso também? Não alcança a interface? É que a HCL hoje é Mozilla, né? A licença. Mas não existe essa probabilidade deles mudarem para a BSL. Existe. É que você tem que separar o que é a especificação e da biblioteca. A especificação. Nossa, nós vamos entrar num negócio aqui complicado. Mas a especificação, ela diz como é que tem que funcionar a biblioteca. Se você implementar exatamente igual um código proprietário, um código sem licença open source, que está lá jogado sem licença nenhuma, o autor ele pode te processar por problema de propriedade intelectual. Porque você está copiando as classes, os métodos, as funções de algo que ele não disse como é que você tem que usar. A especificação, você pode implementar diferente. Você pode implementar usando, sei lá, Shell Script. Você não está copiando exatamente como é que está a HCL em Go. Você está implementando em Shell Script. É impossível
não é impossível, né? É muito difícil replicar os métodos, todas as coisas que estão lá do mesmo jeito. Olha, o cuidado que o Hélio está em cima de ti aqui na minha tela, ele está aqui em cima. Ele pode tomar como desafio e fazer. Eu acredito que ele consiga chegar perto. Na rinha de back-end lá, fizeram em JavaScript. É um código até interessante. Mas hoje ele não representa risco, mas eu, como responsável de um projeto grande como esse, de fundação, eu estaria pensando nisso de verdade, como um dos caminhos. O que o Fernando Henrique falou é igual o que fizeram com o S3, né? Usam a especificação, mas não usam a implementação. Isso, mas você só tem uma API, você não sabe o que está rodando dentro, né? Esse foi um dos motivos que o projeto GNU, quando implementou o Core Utils, eles, né, adicionaram a opção de menos comando. Porque o Unix da Sun, que era um dos mais usados dos outros, eles usavam menos parâmetro. Então, como eles implementaram do zero, e para ter certeza que eles não tomariam um processo por violação de copyright, eles implementaram a opção com menos long. Isso é interessante, né? Isso é incrível. Nossa, eu nem lembrava mais. Então, e aí falou o seguinte, essa mudança deles, veja bem, uma coisa é o software e a liberdade de uso desse software, outra coisa é ganho empresarial. Quando eles mudaram para o BSL, eles não tinham intenção nenhuma de dar um retorno, que seria, imagina o impacto seria se o Linus Torvalds decide que o Git tem que dar um retorno para ele e vai para a BSL. Imagina o impacto que teria no mundo e todo mundo que está ganhando. Assim, o GitHub e o GitLab estão ganhando dinheiro, por que eu não estou ganhando? Eu também quero ganhar. Então, vou mudar para a BSL. Imagina, então assim, seria a pessoa tirar o foco do software e migrar o foco para o eu quero fazer dinheiro. Então, não existe uma discussão de que eles fizeram isso para melhorar a liberdade ou pagar o time que mantinha. Não tem, porque se o problema fosse pagamento, eles podiam ter mudado para a fundação muito tempo atrás. Então, o foco é o quê? Eu quero tirar dinheiro dos outros. Então, eu acho, por isso que eu falei assim, o que eles fizeram não vai ter volta, e quem está usando, todo mundo deve estar com um plano B de não usar mais. Ou a gente não usa a Terraform, quer dizer, não vamos usar a Terraform no longo prazo, a gente pode até continuar no médio, curto e médio, mesmo que não seja dos tal 1% afetado, porque essa métrica, quem deu a métrica para a gente foram eles, a gente não sabe se a métrica é verdadeira. É verdade, tem isso. 1%, mas você tem certeza que é 1%? Porque pelo tipo de ruído que está ouvindo, é muito mais. Não, mas é só pode não ser verdade. Eu não vou falar de métrica, mas para vocês terem ideia, o ruído é tão grande, que o outro vídeo que eu gravei, tem a hashtag OpenTofu, assim, eu nunca tive o mesmo alcance que eu tive nesse vídeo, cara. É 5 vezes mais. E o vídeo estava há um dia, 5 vezes mais que o vídeo que eu tive mais alcance aqui. Então tem muita gente interessada nesse assunto, cara. O impacto é grande. Como eu falei, imagina você migrar o Git para uma BSL. O impacto ia ser um tsunami, varrendo o planeta. Então, do Terraform foi uma mudança no mesmo nível. Todo mundo que usa, com certeza, está com um plano de não usar mais. Isso vai afetar o plano dela? Provavelmente não. Porque quem pagava era pouco. Os que pagavam vão continuar pagando. Então, para ela, não deve fazer diferença nenhuma. Igual o MongoDB, eles mudaram. Mudou alguma coisa? Eles já não ganhavam dinheiro com o MongoDB em cloud. Eles queriam ganhar. Aí, simplesmente deixaram de ganhar. Então, para eles não foi uma perda de PR, relações públicas. Foi um desastre? Foi. Mas era uma galera que não gerava renda para eles. Então, para eles, não foi um grande impacto. E pior, gerou propaganda gratuita para eles, mostrando que o MongoDB é a mesma coisa do Terraform. Quem que era o Hash? Agora todo mundo sabe quem é Terraform, todo mundo sabia. Mas ninguém sabia agora todo mundo fala HashiCorp. O que mais que a HashiCorp faz? Então, para ela, é uma certa propaganda positiva, de uma forma negativa, claro, mas impacto financeiro para ela deve ser nenhum, deve ser até positivo. Sim. Tem o Sentry também mudou para o BSL, né? E mesmo assim, muito projeto que eu vi vem com ele embutido já para colocar a DSN na URI dele, usar ele, isso, né? Ele tem ainda uma penetração muito boa, assim. E a HashiCorp deve estar com um plano maior de expandir o serviço para a nuvem, porque está em beta um serviço do Vault, que é o Vault Secrets, que é mais simples que o Vault, que cria um aplicativo e dentro um secret dele. Acho que eles vão expandir mais a parte de nuvem
colocar mais coisa mais simples do que está hoje para tentar ganhar mais mercado. Sim, é uma discussão comercial, no final das contas. Não, eles não estão errados, não tem nenhum problema com a decisão deles, enfim. O cara, a galera do dinheiro que tomou a sua decisão, eles têm as razões deles, e tá tudo bem. É só não dizer que é open source, porque não é. E Não, tudo bem. Que o ecossistema que tá ali, ele quebrou. Ele quebrou. A questão é que a gente, como profissional, como engenheiros, então como consultores, o que é importante para a gente é o que a gente vai recomendar, ou então instruir como as organizações vão implementar ou adquirir qual ferramenta. Tá entendendo? Tipo, a gente está no meio desse processo aí. Não é só uma questão de ficar comentando aqui de comunidade ou da parte comercial, etc. Mas uma questão do nosso lado, a gente que é engenheiro, que é dev, ou que é DevOps, ou sysadmin, a nossa questão é técnica, né? A nossa questão é técnica. Chega num cliente, o cliente quer uma solução de cofre, uma solução de provisionamento, o que geralmente, no meio das nossas soluções, tinha muita coisa do Open Core, né, que a gente chama de Open Core, as ferramentas da Rescore. E aí, quais são as alternativas? Ou então a gente vai continuar recomendando isso, implementando isso? Essa que é a questão aqui para a gente, assim, do lado profissional, assim, falando... É sempre muito difícil quando você tem um conjunto grande de coisas criadas em cima dela. Mas você vai sempre reescrever software. Sempre você vai reescrever software. E tem que desapegar. O pessoal de programação já sabe que não vai programar em uma linguagem. Quer dizer, as pessoas que têm alguma experiência, elas já sabem que ela vai programar. Começar com Python, vai passar para Java, enfim, para N linguagem de programação durante a carreira toda. No caso aqui, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Se você não quer ter risco, que ter algo mais sólido, vai usar outra tecnologia, você vai reescrever as coisas. Você vai ter que lidar com a abstração e modularizar para poder ir reescrevendo isso. Para quem recomenda, você sempre tem um risco quando você adota um negócio que é novo, que você está quebrando uma estrutura. Qual é o tamanho da comunidade, qual é o esforço, isso vai depender bastante, mas tem o barulho em torno e, principalmente, muita gente que lá no Cross the Chasm, né, a gente está falando das pessoas que são inovadoras, evangelistas, pessoas que são usuários avançados, perto de contribuir, co-criar junto com quem está cuidando, todas elas se moveram do ecossistema que estava ali em torno da Terraform, da HashiCorp, e estão migrando para o Tofu. O que o Carlos traz a HashiCorp, ela trocou os outros projetos, ela trocou a licença também. Mas a gente não está discutindo se minha stack é cons ou eu tenho que trocar. Não estamos discutindo se se não tinha que ter um Vault Tofu também. Talvez deveria ter. No outro vídeo a gente já batizou de Jaca, né? O Vault vai ser Jaca, porque Tofu é um nome horrível e o Vault vai ser Jaca. Não foi pelo nome, foi pela figurinha. Sim. Eu acho que esses impactos, você assim, quem hoje em dia em projeto novo está pensando em MongoDB? Quem hoje em dia em projeto novo está pensando em Oracle? Não vamos nem falar que vamos usar Oracle para o nosso projeto. Para que eu vou usar um Oracle? Então, assim, o impacto é mais ou menos igual que a gente viu na Unity. O maior impacto são nos pequenos. Os grandes têm bala na agulha para vamos replanejar e vamos tirar esse cara fora rápido. Os pequenos vão levar um tempo, mas eu acho que daqui para frente, mesmo tendo o OpenTofu, a tendência é que as pessoas parem de usar o máximo possível. Vão para ferramentas que a licença não tem como mudar, é um projeto estabelecido. Então, eu acredito que no longo prazo isso deva não ser mais uma opção na cabeça das pessoas. Vai ser um Oracle do futuro. Assim. Sim. Vamos usar o termo é as empresas que já têm um legado em cima disso. Vamos continuar usando.
ele foi preciso aí. E no caso, assim, eu acho que, por isso que eu tentei, assim, desfocar do caso do Terraform, porque o Terraform, mesmo antes de surgir o OpenTofu, ele tem várias alternativas. Tem até o Ansible, que é GPL3, se eu não me engano, por questão de preocupação com open source. Mas, assim, eu estou preocupado com os outros, né? Porque quem é o concorrente do Vault, né? Por exemplo, no caso, o Consul tem vários concorrentes, né? Mas você não precisa usar o Vault deles, né? Você pode usar o KMS direto, né? Sim, mas e quem não tá na nuvem, assim? Quem não... Tem um script em Ruby que me fugiu o nome desse negócio. Tá lá na landscape da CNCF. Se não me engano, tem o Kubectl também, só que... Assim, acho que o Requena aí levantou uma coisa no outro vídeo também, que ele falou que o Vault é uma solução que... Será que ele é tão usado assim igual ao Terraform mesmo? Será que não é só para empresa grande, projeto grande? É menos, né? Até porque a segurança a galera deixa para segundo plano no geral. Então você vai achar senha dentro de repositório Git perdido. Tá dentro do container que os caras liberam normalmente a senha. Então. Essas soluções de Vault, isso aqui, cara, mas você vai ver na prática, os caras jogaram dentro do código-fonte num arquivo PHP, às vezes. Então, quem está usando, assim, Kubernetes é um projeto da NASA. Para você interligar tudo da forma correta, dá trabalho, não é qualquer um consegue fazer. Então, onde a HashiCorp quer morder? Os grandes, né? Quem já tem, tá com o legado, não quer se incomodar, vai pagar. Quando surgiu, quando saiu o announcement do OpenTofu, eu tava no chat com o Fika, eu até falei para ele, cara, tu tem que fazer esse tipo de pergunta, eu tenho que, no vídeo, tem que fazer isso no vídeo. E a pergunta que ele fez foi o seguinte: será que a HashiCorp vai se transformar numa nova Docker? Tipo, vai continuar vivendo à margem? Assim, eu gostei também da analogia do Hélio, né? Será que vai ser uma Oracle? Mas eu até considero que a Oracle é bem... tem sua presença, né? Não está tão escanteada. Assim, não, tem. Você precisa achar quem usa, né? Sim. Mas usa. Porque eles ganhavam de treinamento, material, acabou, né? Nossa, total, cara. Acho que é até por isso que a nuvem deles tem uma oferta muito, muito mais generosa que as outras, né? Mas isso, sim. Quando você tem... É que não são exatamente iguais, mas o Docker, ele... Cara, foi uma ruptura de tudo que tinha, que a gente sabia fazer, simplificou bastante coisa. E aí, o Docker não foi rápido o suficiente para fazer quando o Google liberou o Kubernetes, não conseguiu atender as mesmas coisas. Aí tem várias discussões que a gente fica sabendo meio de bastidor, que a Docker não liberava, não aceitava muito a contribuição externa, meio parecido com o que aconteceu com a HashiCorp em outras proporções. Mas qual é a relevância hoje deles? Quem é inovador nem sempre é o que vai ficar no mainstream. Quando eu falei, era muito disso, desculpa. A Docker é mais ou menos o mesmo caso do MongoDB, de empresa de um produto só, né? Eles são o produto, a empresa é o produto. E isso tem um grande impacto quando o produto deixa de ser o produto e vira obsoleto. Você implementa as APIs que ele faz e lança um que foi o OpenCI que veio e removeu o Dockerd por Containerd. Você fica com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, esse não é o risco que a HashiCorp tem, porque ela não é, você não está usando o HashiCorp Form. Ela tem vários produtos. Então, ela não é bem o mesmo caso de um Docker, que é um produto só e ela depois tentou lançar o Rancher, mas aí já é a época que o Kubernetes começou a sair e tal. Então, assim, em termos empresariais, não é o mesmo caso, mas ela pode cair mais ou menos no mesmo caso do que é uma Oracle. E a Oracle, o cloud dela está mais barato porque ela precisa arrumar outra forma de rentabilizar, né? Ela está desesperada por vender alguma coisa. Então, ela partiu para o cloud, que ela tem o dela, acho que é baseado em Kubernetes também, para ver se que o banco de dados em si já não está dando mais dinheiro, né? E o do Docker, muito do que parece, pelo menos para mim, que segurou a Docker em si, é o Dockerfile, né? Quando ele estava ficando meio apagado, assim, teve aquele multistage, teve várias coisas ali que prendem muito o container do Dockerfile ali. Mais ou menos, porque assim, você hoje em dia pode rodar com Podman, né, tudo. Você não precisa mais daquilo. Foi só
um Mas- HCL dos containers. Era Sim, o sim, mas Docker no começo ali ela foi meio que a faísca para isso acontecer, né? Mas esse é um ponto interessante, porque ela para se manter no mercado, o que ela fez, ela doou a especificação, criou, eu esqueci o termo, mas você tem uma especificação de container que não é dela. Ela criou, a partir dela, ela propôs, vamos fazer todo mundo isso aqui. E aí os outros adotaram, né? Tanto que hoje pertence a, eu não sei qual das fundações da Linux Foundation. É CNCF. É Está na numa CNCF. delas, né? É na Não, é CNCF. OCI. É Open A OCI. Container Initiative. OCI. Mas o OCI não é a spec, e essa spec está dentro da CNCF? Eu sei que o OCI me está engano, é dentro isso. da Linux Foundation. Sim. Mas Que sabia seja, que o Docker veio de uma PyCon? Foi Eu lembro disso. foi um Lightning Talk, o cara mostrando, na época tinha um LXC, que era o outro containerização de namespace dentro do Linux, né? Foi o primeiro, e o cara fez o que seria o Docker. Aí começou a ficar famoso e eles lançaram a empresa em cima do produto. Se não me engano, foi uma conferência Python, não foi um PyCon da vida, não foi? Foi a PyCon US. É. E era escrito em Python. Sim. Assim, bora falar sobre eu queria que vocês falassem sobre curadoria. Tipo assim, a gente, na verdade, acho que já começou a falar um pouco aqui sobre a adoção de ferramentas pelas organizações, etc. Qual seria, como uma empresa que esteja olhando aqui esse vídeo, qual seria o ideal, a curadoria ideal para essa empresa, se ela decidisse assim, olha, por exemplo, eu quero trabalhar com open source, né? Como seria esse processo, né? Como vocês enxergam isso aí? Vamos lá, Fique, começa contigo. Por exemplo, um processo de adoção de ferramentas. Caraca, se você ia ter o bom, né? O S-bom, que vocês já falaram aí. Isso é uma coisa que faz parte do processo. Se você então, vou pegar o exemplo quando eu fui CTO de uma startup, estava criando tudo do zero. O que eu decidi ali? Falei assim, olha, eu vou olhar para que tem fundação. Então, meus 30% lá, olhando para o negócio da Tidelic, eu vou olhar, o que eu olhei? Falei assim, putz, eu vou olhar para uma stack que está numa fundação. Então, eu vou olhar para Python, vou olhar, na época, eu olhei para Django, olhei Postgres, que é exceção, que não tem uma fundação por trás, vou olhar para Kubernetes, que está no CNCF, então a gente vai criar stack em cima disso. Então, se você quer liderar, vai liderar esse tipo de iniciativa, ou você que tem opinião, consegue opinar sobre esse tipo de coisa, olha para stack em cima de fundações, no geral. Linguagem de programação e frameworks e etc. Você que é maior do que uma empresa que está ali de pequeno para médio porte, cara, vocês têm que ter um escritório de open source. Porque não é só o SBOM, ele não é só sobre ele especificamente, é sobre outras coisas que costumam acontecer. Do tipo, estou com um problema aqui, o upstream, o mantenedor, não olhou para o meu PR. Eu vou lá, quer dizer, não está no backlog lá, não tem issue, não tem nada. Eu vou reportar, eu sei resolver. Pum, resolvi. Fiz um fork, resolvi, tá aqui dentro. Vou mandar o PR. Você mandar o PR para ele, tem várias coisas que precisa ter certeza. Qual a licença, se você vai ceder direito autoral, qual é a política da empresa. E aí, no Brasil não tem empresas, tem, acho que se não me engano, 3 empresas no Brasil que tem escritório de open source que, olha, não é só a questão de quem consome. Se eu vou produzir também, eu preciso estar alinhado com os stakeholders da empresa, com os executivos da empresa, com o jurídico da empresa, etc. Então, são duas vias, porque o legal de open source é que você contribui. Você vai lá, puta, não estou entendendo, esse negócio não está funcionando, vou olhar o código do cara que criou esse negócio. Se eu sei resolver, vou resolver esse negócio, vou mandar o código para ele. Mas tem aspectos legais quando vai fazer esse tipo de coisa. Então, não é só receber. Também, quando vai enviar, precisa se preocupar. Aí, só dá para falar mais 4 horas só do processo de retroalimentação de um ecossistema. Mas pensa primeiro em fundação ou coisas que já tem um processo de governança claro. Eu não tenho certeza se tem. Mas que tem um processo de governança claro. Se não tem, precisa olhar com um pouco de cuidado se você vai manter essa stack rodando em cima daquela linguagem, daquele framework, daquele banco de dados. Acho que o Wiki falou tudo, sim, porque
Nós não estamos falando aqui de software ou de DevOps, isso é governança. Então, como essa empresa? A empresa começa fazendo o que dá dinheiro. Aí ela precisa, em algum momento, implementar alguma governança para ter controle do que ela está fazendo. Então, ela começa sempre tem graus de maturidade da governança. Grau 0, você olha onde você está. Grau 1, começa a gerar controle e documentação. E assim você vai aumentando. Então, dentro da governança, em um certo momento, você precisa ter controle do seu meio de produção, para que isso não gere uma perda em longo prazo. Mas isso não são empresas pequenas, né? É quando a empresa passa de média para grande. Até média, o que estiver funcionando tá bom, né? Faz aí. Quando você passa a ter um tamanho de média para grande, você normalmente já tem um CTO. O CTO é o cara que vai meio que apontar, vamos para essa ferramenta, vamos para essa direção, vamos fazer isso, não vamos fazer isso aqui, essa licença é boa. E como o que falou, você acaba tendo uma área que controla open source na empresa. Como que a gente está adotando, o que é permissivo, o que não é. A gente vai adotar o que tiver essa licença, não vai ter aquela. Isso depende muito do grau de maturidade da empresa dentro da governança dela. E sobre a governança e a verificação da dependência cai no que acontece sempre com o NPM de problema, né? Sempre tem ataque no NPM de algum pacote fake ou de alguma coisa que afeta a cadeia inteira, porque um puxa o outro, vai encadeando e pega. Então, mas esse é o ataque de supply chain. Mas isso são empresas que estão no nível de maturidade baixo. Quando você está no nível de maturidade alta, você já tem um processo que te exige que você faça um scan. Então, você não vai botar em produção um software que você acabou de fazer o checkout, buildar o container, você vai passar um scan de software para vulnerabilidade, vai passar um scan de licenças, vai gerar o SBOM de software e licença. Então, você já está num nível de maturidade maior da sua... Porque isso não é o meu time. Eu não sinto que o meu time fala assim, bom, isso é exigido pela empresa dentro dos processos de empresa. Então, dentro da governança da empresa, a empresa está numa maturidade mais alta de governança. E eu vou um pouco além. Assim, você que é sênior, não importa se você é DevOps, SRE, desenvolvedor, segurança... Ninja, o que for, pedreiro digital, não importa. E ama o engineer. Nossa Senhora. Não importa. Esse é o tipo de coisa que diferencia você do resto. É como, até no outro dia, como é que não sabe DNS? Como é que você não sabe, cara de infraestrutura não sabe como é que funciona uma terminação TLS? Tem que saber. Esse é o tipo de coisa que tem que saber, porque gera consequências. E quando você monta uma arquitetura do ciclo de desenvolvimento de software, não importa a cadeira, você já tem que pensar nesse tipo de coisa. Não dá para assim, eu fiz porque era mais rápido, você está sendo só um programador de braço curto, ou DevOps de braço curto. É igual o caso da Volkswagen, a fraude do catalisador lá de emissão de poluentes. Que os caras vieram dizer que a culpa era do engenheiro. Não tem como. Pela governança da empresa, você sabe que esse tipo de decisão não é do cara que está lá e fez a implementação, isso vem de cima. É por isso que o CEO e o CTO foram iniciados. Acho que foi o CTO, não, foi o CFO foi iniciado também. Porque essa ordem vem de cima. Não é o cara que implementa que é culpado, o cara implementa o que foi mandado implementar. Não tem como você vir dizer, eu não sabia, isso é dentro da governança da empresa. Ou como o caso do 737-800 MAX. Também. Essa questão de governança é importante a pessoa criar os controles ao redor das ferramentas que ela vai... A organização. Criar os controles ao redor, da licença que vai estar atrelada à ferramenta ou ao software que ele vai adquirir para colocar dentro da stack dele. Então, só para deixar bem claro, assim, eu vou trabalhar com software proprietário. É errado trabalhar com software proprietário? Não é errado. Você quer trabalhar, você viu uma necessidade ou tem um motivo para trabalhar com ele, beleza, vou trabalhar, mas tem que criar os controles ao redor e tem que saber quais são os limites desse software proprietário, como ele pode te prejudicar ou não. Então, também você vai trabalhar com Oracle, você tem que saber quantas CPUs você vai usar, porque a licença é baseada em número de CPUs. Então, você não pode lançar... Então, você tem que ter um certo controle do uso, não importa a versão do software. Mesmo sendo o software um software livre, licença, você precisa ter um controle do que você está fazendo. Você não pode... Ainda mais se você ou fornece um serviço em cima disso, porque isso pode afetar, se for um ataque de supply chain, afetar seus usuários,
ou se você vende isso. Então, qualquer desses casos, você precisa ter um bom controle para evitar. Imagina o teu serviço não ser na Microsoft, porque a Microsoft agora acabou de perder os dados de 8 terabytes de dados, né? Mas imagina você uma empresa que seus dados vazam 8 terabytes de seus usuários. Você vai à falência. Nossa, vai à falência. Sim, sim. Mas eu estou falando isso basicamente assim, voltando para o nosso assunto principal, para tipo assim, para o pessoal não pensar que a gente está demonizando, eu estou demonizando a HasCorp ou as ferramentas da HasCorp. Só tem que, assim, tem que ficar bem claro que a licença que vocês estão usando e que vocês estão usando o produto da HasCorp, que é a BSL, é mais seguro você se tornar cliente deles do que eu vou aqui adquirir, considerando que isso aqui é open source ou algo parecido. A ideia aqui é vocês terem o controle em cima da licença da ferramenta que vocês estão adquirindo e estudando bem, principalmente passando por jurídico de vocês aí, essas licenças e como o Flaverton falou, tem que tomar cuidado com os asteriscos que estão lá, assim, nesse caso específico da BSL. E é isso. Bem, chegamos aqui à nossa reta final e eu vou deixar aqui aberto vocês para vocês fazerem considerações finais de vocês relacionadas a esse assunto e comentário que vocês acham que ficou faltando conversar aqui. Agora, dessa vez, em ordem alfabética, por favor. Vamos lá, primeiro o FIC. Eu acho que esse é o tipo de... Ele é um tipo de coisa que a maioria não presta atenção, mas tem muito a ver com como é que você planeja uma infraestrutura, ou um desenvolvimento de software, ou uma stack, porque você não faz isso isolado, né? Você tem a ver com outras coisas. Pensa um pouco mais, planeja um pouco mais, monta uma arquitetura que considera essas coisas. É como o FinOps, assim. FinOps, no final das contas, ela nasce porque a gente não sabe fazer capacity plan. Na essência é isso. Então, do mesmo jeito, se você só sai codando, fazendo, você só sai montando a infraestrutura, o pipeline, por fazer para entregar rápido e achando que a experiência do desenvolvedor está resolvida, você está errado. Tem que olhar para um conjunto de coisas, porque nada disso é sozinho, nada disso não tem interdependência. Complexidade é esse negócio todo aí que a gente está falando. Se você é uma pessoa que não tem tanta senioridade, tudo bem, vai procurar quem conhece, mas se você já está numa cadeira de sênior, ou se considera sênior para cima, esse é o tipo de coisa que distingue as pessoas de alta experiência, com alta densidade, com alta capacidade do resto. Vai lá, Flávio. É isso, né? Tem que sempre estar de olho no ecossistema daquilo que está ali, ver como as pessoas reagem ao que está vindo, se elas são de boa para aceitar ou não, ou recusar, ou como elas recusam também, né? Tem também muito de como o sistema do que você está usando precisa de algo, a pessoa recusa, não explica, não dá, assim. Tem muito disso do cara não ser o benevolente, né? Tipo, de digitar o que quer ali, não aceitar nem nada, mas está disposto a te explicar o que ele quer para você inserir ali. Acho que é muito disso também. Que nem aquele lance de troca de licença, às vezes a pessoa ali, a sua, pode não se adequar, mas a pessoa aceita a troca para receber alguma contribuição ou para alguma extensão ali de trabalho dos dois. Vai lá, Elian. Nossa, sou eu o último, então. Acho que foi isso que o pessoal falou, não tem muito o que acrescentar mais. Claro, se você vai fazer uma coisa pequena, um POC, acho que é até válido, né? Mas com longo prazo você precisa ter uma certa governança do que você está fazendo e um melhor controle, porque isso pode voltar contra você no futuro, né? Então, depende muito da organização. Claro, se você está numa organização pequena, uma empresa pequena e não tem, aí fica mais difícil de você considerar isso, né? Mas você quer fazer futuro na tua empresa? Fala com o teu gerente, fala assim, eu estou vendo, eu acho que a gente deveria ter uma governança aqui e fazer isso, isso e isso. Ele já vai olhar para você com outros olhos. Beleza. E agora eu queria saber de vocês do que vocês estão lendo. Como isso aqui não é sessão de engenharia, está tudo junto no mesmo comentário para vocês falarem as coisas técnicas e as coisas pessoais, que vocês estão lendo de livro pessoal, ou então estou assistindo uma série, estou assistindo algum filme. Vamos lá, de novo em ordem alfabética aí, esperar o Fique sentar ali, que ele está em pé. Vai lá, Fique. Estou lendo isso aqui, Fit for Purpose, do David Anderson.
É uma forma de medir coisas, qualidade do que você está fazendo, ou principalmente para produto, sem ser NPS, porque NPS não é uma métrica muito precisa sobre se você está indo na direção certa, se você está desenvolvendo algo. Vai lá, Flávio. Pô, eu não tenho livro físico, é digital, mas basicamente é o Gigante Enterrado, que é um livro de suspense, assim, eu tenho gostado bastante de ler, de técnico da Casa do Código de Elasticsearch. Eu tô mandando log para todo lado agora, todo lugar que tem ponto, eu tô mandando log para testar tudo que dá para testar em todos os lugares, né? Tô vendo isso daí. E série maneira é Fundação, não sei se vocês já assistiram, mas é muito top. Legal. Vai lá, Hélio. Bom, eu tô lendo um livro daquele que não pode ser mencionado, então não vou mencionar o livro. Não, pode falar. Não falarei do livro daquele que não pode ser mencionado. Eu tô lendo também uns artigos de mestrado da Universidade de Minas Gerais, da FMG, sobre fabricação de cerveja. Tô lendo, foi uma indicação, falou, eles têm vários conteúdos sobre fabricação de cerveja caseira, então eu tenho lido isso também. E série que eu tô assistindo aquele Band of Brothers, que tem uma estética meio Resgate do Soldado Ryan, e é meio deprê, né? Pô, puta, pedaço de braço voando, gente sem perna. Tem uma hora que você fala assim, porra, cara, onde você vai parar, né? Mas tô vendo. Beleza. Eu tô lendo Learn eBPF, da Liz Rice, que é lá do pessoal da ISO Valent. Também eu tô terminando de ler Arquitetura de Microserviços, né? Eu já falei no vídeo anterior que eu tô achando um livro divertido, que na realidade é um livro antigo não, é um livro velho, não é novo. Tem a parte que explica o que é microserviço, etc., mas também ele conta os cases de sucesso das empresas que apostaram no Docker, apostaram em microserviço lá em 2015, 2016. E que nem eu falei do outro vídeo, eu achei engraçado que cada vez que eu leio esses causos, eu sempre venho na minha mente as palestras do pessoal, igual o FIC, por exemplo, metendo porrada falando mal do microserviços, assim, falando, por que você não usa monolito e tal? Aí eu falo, então é por causa desse caso aqui que surgiu tal palestra e tal. E eu tô achando muito divertido, muito engraçado. E é isso, vamos agora à despedida, cada um dando suas palavras finais, considerações finais e sua despedida. Vamos lá, ordem alfabética novamente. Fique. Obrigado por tudo, recomendo que quem gosta de observabilidade olhe o último demo da OpenTelemetry, porque ele a partir de logs, todo mundo usa log errado, mas usa, ele converte para métrica, trace, um monte de coisa, assim, cara, é coisa fina que tem ali no demo do OpenTelemetry. Tá bom. Vai lá, Flávio. Eu gostei da dica, hein? Já tô acessando aqui. E queria agradecer aí pelo convite. Agradecido. Vai lá, então. Eu agradeço o convite, espero não ter falado demais pelos cotovelos e estamos aí de novo. Com certeza, eu que agradeço vocês aí, a presença dos senhores, e podem falar pelos cotovelos, fica à vontade, não tem problema. E é isso, muito obrigado, e tchau, e emitam sons para poder aparecer no final aí. Tchau. Tchau. Tchau.